A habilidade mais importante para melhorar sua vida é estudar. Eu vou ser bem sincero que quando eu estava criando o roteiro para esse vídeo, eu fiquei muito entre duas coisas: estudar ou trabalhar. E eu não consegui encontrar o que seria perfeito, uma palavra que encaixasse os dois em um único verbo. Porém, eu fiquei nessa dúvida justamente porque estudar sem aplicar nada, sem nenhuma ação, é inútil. Porque a tua informação está parada, ela não se transforma em conhecimento. Agora, se tu só trabalha sem estudar nada, tu fica fazendo esforço burro e tu também não tem progresso nenhum. Então, seria o correto eu falar que é estudar com trabalhar junto, mas eu deixo isso mais para frente pro vídeo. E nessa dúvida eu acabei escolhendo estudar, porque realmente é muito mais provável que tu, sem ter noção disso, vá trabalhar sem estudar, porque trabalhar é uma coisa necessária para se sobreviver. Se tu não exercer movimento, não exercer esforço em absolutamente nada, durante a tua vida inteira, muito provavelmente tu não vai conseguir nem sobreviver. Então o trabalho, ele é uma coisa meio inerente a estar vivo, porque estando vivo a gente se movimenta, faz coisas e isso é trabalho. Trabalho eu não quero dizer um emprego CLT, muito menos prestar um serviço necessariamente. Trabalhar é produzir alguma coisa, fazer um movimento para fazer qualquer coisa. Tipo, se tu tá trabalhando no teu corpo, tu tá treinando. Então, trabalho é movimento, é essa colocada de ação. Já o estudo, ele é mais importante, porque ele é o que nos diferencia do animal que se movimenta para nós humanos que nos movimentamos. Porque o estudo é uma forma que tu pode obter informação sem precisar ter vivido uma experiência necessariamente. Claro que tu pode obter informação de uma experiência, como os animais fazem. Um animal, por exemplo, ele pode, sei lá, ser atacado por um jacaré e descobrir que o jacaré é perigoso. Agora, tu pode nunca ter visto um jacaré, aí eu te descrevo o que é um jacaré e falo que ele é perigoso e tu já sabe identificar ele quando tu vê ele e tu vai correr e vai fugir. Então, tu tem capacidade de obter informação sem precisar passar por uma experiência, apenas através da transmissão de informação de outro ser humano para ti. E a partir do momento que a gente inventou a escrita, que é a melhor invenção da humanidade, porque isso permite com que a gente registre uma informação, ela não precisa mais ser passada através da voz e ela pode ser registrada para gerações futuras. Isso significa que tu pode hoje ler algo que alguém pensou, estudou e passou 40, 50 anos vivendo para aprender aquilo que aconteceu 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Tu pode ler algo disso. Ou seja, tu pode obter uma coletânea de informações da humanidade em um tempo curto. Um livro, por exemplo. Digamos que eu pego o livro do Darwin, por exemplo. Darwin passou ali, umas 3, 4 décadas viajando, estudando, catalogando animais, estudando eles, fazendo experimentos, criando a teoria, escrevendo, testando. Aí ele foi publicar, foi refutado, aí ele reeditou o livro para responder a refutação. Ou seja, o cara passou uma vida inteira se dedicando a um único conhecimento. Aí tu pode pegar o livro dele e em, sei lá, 10 horas, ou seja, menos de um dia, tu pode absorver todo o conhecimento compilado de um cara que passou 40 anos estudando aquilo. Claro que tu não vai ter 100% de todo o conhecimento dele. Mas a partir do momento que o cara senta para escrever um livro, ele não vai botar qualquer palavra aleatória ali. Ele vai escrever aquilo centralizando o mais importante daquilo que ele sabe. Ou seja, comprimindo uma grande quantidade de conhecimento numa forma fácil de entender o mais sucinta possível. Isso permite com que tu possa absorver 40 anos de informação em um dia. Por isso que estudar é incrível. Literalmente tem várias frases que mostram muito o poder do estudo, como por exemplo aquela frase de quem nunca leu só vive uma vida ao passar 70 anos, mas quem lê viveu milhares de vidas. A leitura é uma imortalidade de trás para frente. Ou seja, ao invés de você viver só a sua vida, você revive a vida de vários grandes autores. Imagina, por exemplo, na Grécia Antiga,
Se tu fosse lá Sócrates, Platão, esses caras, quando eles queriam aprender alguma coisa, não tinha livro escrito. Tinha duas opções para tu aprender. Ou, olha só que louco, um cara, ele viajava até a Biblioteca de Alexandria, onde os negócios estavam escritos em pedra, não era folha, era pedra, ou seja, um cara ficou ali talhando a pedra para escrever aquilo. O cara talhou na pedra. Alguém viajou para lá, leu a Ilíada, memorizou a Ilíada do começo ao fim, todas as palavras, sem esquecer de nada, voltou para a Grécia, aí ele vai numa praça e ele começa a recitar a Ilíada. E aí ele faz isso toda semana, todo mês, alguma coisa assim. Aí tu vai lá e tu senta e tu fica escutando o cara falar a Ilíada, que ele memorizou o livro, que estava escrito em pedra. Isso era uma forma de tu aprender o que estava escrito na Ilíada. E aí tu tinha que ouvir várias e várias vezes, até tu memorizar também, porque não tinha onde tu consultar depois. Ou eles tinham que basicamente pegar um barco, viajar para outro lugar, encontrar os discípulos de algum grande professor, ir até a casa dos discípulos e ajoelhar e pedir, implorar para eles ensinarem os ensinamentos do mestre deles para ti. Ou seja, tu tinha que viajar, tinha o custo de viagem, tinha o custo de alimentação, de moradia, tu tinha que se humilhar, podia ser negado e tu tinha que aprender com os alunos do grande mestre para depois poder talvez entrar na escola dele, que também ia ser caro. Mas hoje tu pode simplesmente comprar por 20, 50 reais um livro e tu conversa com o autor de 2.000 anos atrás. Tu pode conversar com as pessoas mais inteligentes da história, mesmo elas já tendo morrido, e obter informações e conselhos delas. Então o estudo é uma coisa incrivelmente mágica. Mas isso é só a minha parte nerd falando o quanto eu amo o estudo. O estudo, ele é essencial. Por quê? Porque com conhecimento, que é o estudo aplicado, você obtém informação e você aplica, com conhecimento você pode quebrar os seus vícios. Com conhecimento você pode construir virtudes. E com o conhecimento você pode acelerar o seu processo de ganhos naquele trabalho que você exerce. Ou seja, literalmente, a habilidade de estudar pode te fazer parar de ver pornografia. Se tu estudar sobre a pornografia, o que ela faz, e se tu estudar sobre relacionamento, sobre amor, sobre espiritualidade, sobre neurociência, sobre filosofia, qualquer um desses caminhos vai te falar para largar a pornografia. Tu estuda, obtém conhecimento e tu mudou algo que transforma a tua vida. Porque se tu consome pornografia, por exemplo, isso é um exemplo, tem estudo científico mostrando que a pornografia abaixa o teu QI, te deixa mais burro. Tem estudo científico mostrando que a pornografia tira a sua felicidade, te deixa incapaz de sentir felicidade, de sentir prazer. Te dá um sintoma chamado anedonia? Apatia? Acho que é anedonia. Anedonia, que é um sintoma de depressão, a falta da capacidade de sentir prazer. E obviamente ela estraga a tua vida espiritual, isso corrompe a tua alma, e com certeza te afasta muito de ter um relacionamento próspero e bem sucedido. Isso se tu conseguir chegar a ter um relacionamento sendo viciado em pornografia. E a mesma coisa vale para várias outras coisas. O conhecimento, ele pode quebrar qualquer vício que tu tiver. Seja em álcool, seja em droga, seja em pornografia, seja em videogame. Seja crenças negativas, que é um tipo de vício do pensamento. Seja hábitos negativos como dormir mal, se alimentar mal, não fazer exercício. Hábitos negativos em relação ao dinheiro. Várias coisas que estão atrapalhando a sua vida, diminuindo a sua felicidade, diminuindo a sua prosperidade, diminuindo sua força, sua inteligência. Todos os atributos bons que tu tem, os vícios diminuem. E através do conhecimento tu pode mudar isso. E tu pode desenvolver virtudes. Tu não é uma pessoa disciplinada, mas tu pode se tornar através do conhecimento. Você não é uma pessoa paciente, mas você pode se tornar através do conhecimento. Você não é uma pessoa
Egoísta. Isso, egoísta, egoísmo, uma coisa boa. Você fala sim para todo mundo e acaba se ferrando por causa disso. Através do conhecimento você pode mudar esse atributo. Tu pode se tornar uma pessoa melhor, desenvolvendo qualquer virtude. Mais força, mais coragem, mais paciência, mais disciplina, mais autocontrole, mais sabedoria, mais justiça, melhor habilidade de trabalhar em equipe, talvez. Qualquer virtude que tu possa imaginar, tu pode desenvolver através do conhecimento. E tu pode, inclusive, aumentar a tua fonte de renda através do conhecimento. Eu, por exemplo, trabalho aqui com marketing. A partir do momento que eu venho para os meus livros e eu estudo marketing, eu adquiro habilidades novas, melhoro as minhas habilidades e eu melhoro no meu trabalho. Se eu estou aqui gravando vídeos e eu leio livros sobre comunicação, sobre como organizar minhas ideias, sobre como estudar melhor, como tomar notas melhores, eu melhoro o meu trabalho. Agora, digamos que eu seja, sei lá, um nutricionista. E aí eu estudo nutrição. E eu descubro dietas novas, eu descubro que o sono, ele mexe na dieta, uma coisa que talvez os outros nutricionistas não falem. Eu descubro formas melhores de fazer tal receita, ou eu estudo sobre as religiões das pessoas, e aí eu foco numa religião específica, que as religiões elas já têm restrições alimentares, e aí eu me especializo em fazer receitas para aquelas religiões. E aí eu posso estudar marketing também, e aí eu posso fazer um e-book de receitas para muçulmanos, um para judeus, um para católicos. E aqui eu pensei em 3 segundos, eu tive uma ideia brilhante de como o estudo pode fazer um nutricionista ganhar muito mais dinheiro. Então o estudo, ele é capaz de mudar a tua vida. De melhorar a tua vida do 0 para o 100. E hoje é muito fácil tu se destacar no estudo. No Brasil, a média das pessoas lê um livro a cada 2 anos. Isso dá meio livro por ano. Isso literalmente significa que se tu lesse por 1 minuto e meio todos os dias, tu leria o que a média da população lê. Ou seja, se tu ler 2 minutos, menos de uma página, tu lê 70% de uma página por dia. Nenhuma página inteira. Você está lendo mais do que a média da população brasileira. Mais do que a média da população brasileira. Por quê? Em 3 minutos tu lê uma página. Se tu lê uma página por dia, em um ano tu lê 365 páginas, então tu provavelmente vai ter lido pelo menos um livro, talvez 2, dependendo do livro. Agora, se por exemplo você ler 1 hora por dia, você vai estar lendo uma média de 20 páginas por dia. 20 páginas por dia. Em 10 dias são 200 páginas. É um livro. Isso, em menos de 2 semanas, você lê um livro, lendo 1 hora por dia. Significa que em 100 dias, que é 3 meses, você vai ter lido 2.000 páginas. No ano, você vai ter lido mais de 7.000 páginas. Se os livros têm uma média de 250 páginas, você vai ter lido 28 livros em um ano. Então, em 2 anos, você vai ter lido 56 livros, aproximadamente. Vamos arredondar para 50. Então, enquanto o brasileiro médio lê um livro, você lê 50 livros, se você lê 1 hora por dia. 1 hora por dia. Você lê 50 vezes mais do que a população brasileira, lendo 1 hora por dia. Se tu lê 1 hora por dia, daqui 5 ou 10 anos tu tá ali no top 1% dos homens. É certo, é fato, ponto final. É simples, se tu lê 1 hora por dia, em 5 anos tu já leu mais de 200 livros. Se tu escolher os livros certos, tu vai obter
muito mais conhecimento do que a maioria das pessoas vai obter na vida. Na vida. E eu não tô falando para tu ficar horas e horas estudando, eu tô falando 1 hora por dia. Segunda-feira eu tô muito cansado, falhei esse dia. Aí naquele domingo, naquele sábado, tu vai lá e lê 2 horas. Não é tão difícil. Mas tu não tem o hábito de ler, tu não tem o tempo de ler. Tu pode estudar ouvindo. Pode ser um audiobook. Eu gosto dessas 3 coisas. Um audiobook, um podcast ou um curso. Curso? Toda hora eu vou ler na internet, eu compro algum curso online e não é caro. Eu acho curso de R$ 20, R$ 30, R$ 40 e aí eu estudo. Às vezes eu assino plataformas que é entre 20 e 80 reais por mês. E ali tem vários cursos que eu posso ir ouvindo. E aí eu vou lavar louça, eu boto fone e vou ouvindo. Eu vou fazer comida, eu boto fone e vou ouvindo. Tem que pegar ônibus, eu boto fone e vou ouvindo. Tem que ir no mercado, boto fone e vou ouvindo. Tem que ir na academia, eu boto fone, vou ouvindo, escuto durante o treino. Vou fazer uma caminhada, boto fone e vou ouvindo. Vou fazer café da manhã, boto fone e vou ouvindo. Ou seja, se tu escova os dentes, caga, cozinha, lava a louça, tem refeições durante o dia, tem que arrumar alguma coisa na casa, limpar alguma coisa na casa, tem que fazer alguma tarefa com roupas, lavar, estender, recolher, dobrar, guardar, passar. Se tu vai na academia, se tu vai no mercado, se tu vai em médico, se tu tem que fazer qualquer compromisso fora de casa, que tu tem transporte ou locomoção, se tu tem que ficar esperando em algum lugar alguma vez durante a tua semana, tu pode estudar. Se tu simplesmente tem uma vida das mais corridas possível, que é alguém que, por exemplo, vai na academia, trabalha CLT pegando ônibus, faz curso, seja técnico ou faculdade, e ainda vai na igreja, só aqui eu tenho certeza que tu tem pelo menos umas 3 horas de deslocamento diário. Ao invés de ouvir música, ao invés de ouvir rádio ou notícias, o que eu acho que nenhum homem jovem deve fazer hoje em dia, bota o fone, pega um audiolivro que tu baixou, pega um podcast que tu baixou, pega um curso que tu baixou. Cursos que têm a plataforma que estão hospedados na Hotmart, a Hotmart tem uma função que tu pode baixar ele para ouvir offline. Ele consome a memória do teu celular momentaneamente. Aí tu baixa ele e depois tu pode ouvir sem gastar a tua internet do celular fora de casa. E aí depois tu ouvir, tu tira e aí não usa mais memória do teu celular. Simples assim. Se tu paga o YouTube Premium ou tu usa alguma ferramenta pirata para baixar vídeos do YouTube, tu pode baixar vídeos. Eu sempre tenho aproximadamente entre 5 e 10 vídeos baixados no YouTube, sejam podcasts, lives, guias ou algum vídeo longo desses, que tem de meia hora para cima. Eu baixo eles, eu tenho uns 5 a 10 vídeos baixados sempre. E aí quando eu vou lavar louça, eu vou cozinhar, eu vou sair de casa para ir no mercado, eu vou ir na academia, treino, volto, vou pegar um transporte, eu vou caminhar, eu boto o fone e eu vou ouvindo. E aí eu acabo estudando entre 1 horinha de leitura e essas aulas que eu vou ouvindo ao longo do dia, provavelmente dá umas 2 ou 3 horas de estudo diário. Isso que eu não estou considerando o tempo que eu realmente paro para estudar. Porque tem horas que eu realmente paro, sento na mesa e pego um livro para ler e entender ele. Agora, quando eu tô deitado na cama para dormir e eu pego o Kindle para ler, é uma leitura a mais. Quando eu tô fazendo essas outras tarefas e eu pego algo para ouvir, é um estudo a mais.
Então, só nesse estudo a mais, provavelmente já tem pelo menos umas 2 horas. Vamos arredondar para 2 horas de estudo por dia, tirando meu horário da leitura. Então, o estudo, ele é aquilo que vai mudar a tua vida. O estudo foi o que fez eu conseguir largar todos os meus vícios, desenvolver todas as virtudes que eu tenho e conquistar todas as coisas que eu tenho. Até mesmo um relacionamento. Aqui está o segredo, tá perto de mim para não me deixar mentir. Como que eu consegui uma namorada? Foi estudando. Não, eu não achei ela de dentro de um livro. Ela brotou na minha casa do nada. Porém, por que ela se interessou por mim? Porque eu estudava e eu postava no Instagram um vídeo de eu estudando todos os dias. Não todos, eu devo ter estudado aproximadamente 240 dias, eu acho. De 365. Isso foi em 2023? Ou 22? Acho que foi em 2023. 2023 foi quando eu, na verdade, 2022 eu despertei para o estudo. Isso, 2022 eu despertei para o estudo. Estudo de verdade, porque eu já era meio nerd, mas eu despertei para o estudo de verdade. E aí eu consumi várias aulas, vários cursos e vários livros em 2023. Todos os dias quase eu parava na frente do computador, botava a câmera do lado para gravar e eu ficava ali estudando, 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 estudando. E um homem estudando chama atenção. Certamente. Você acha que se eu tivesse postando no Instagram vídeos de eu indo em festa beber, coisa que eu nunca fiz, mas, por exemplo, vídeos de eu falando que eu consumia pornografia, anime, que eu ficava jogando, vídeo de eu vendo anime, vídeo de eu jogando joguinho, teria despertado algum interesse em qualquer fêmea do gênero Homo sapiens? Não. Mas eu estava estudando. Ou seja, até mesmo uma namorada eu consegui com o estudo. A profissão que eu tenho hoje veio porque eu estudei marketing digital. O que eu estou fazendo aqui agora, empreendendo, veio porque eu estudei empreendedorismo. Eu tenho dinheiro para estar aqui fazendo isso, por quê? Porque eu estudei finanças e investimentos. Eu tenho clareza mental suficiente para conseguir estudar a ponto de obter informação o suficiente e processar ela de forma adequada para poder vir aqui produzir conteúdo falando sobre isso? Justamente porque eu ajustei o meu sono, a minha dieta e comecei a fazer exercícios, porque eu estudei sobre essas coisas para entender como fazia elas, o que era o certo, o que era o errado e principalmente o porquê elas eram importantes para eu ficar motivado para fazer, porque se eu não entendo a lógica do porquê fazer exercício, estudar e fazer dieta e dormir bem é importante, aí eu não vou ter motivação para fazer. Mas a partir do momento que eu entendo porque isso é importante e como que isso muda a minha vida, aí eu tenho motivação para fazer essas coisas. Como muito carboidrato, não consigo nem pensar direito para estudar ou vir aqui gravar. Durmo mal, não consigo nem pensar ou estudar direito e vim aqui gravar. Essas coisas simplesmente não andam juntas. Eu preciso estar me alimentando bem, dormindo bem, eu preciso estar me exercitando para ter a clareza mental suficiente, para o meu cérebro funcionar o suficiente para eu conseguir estudar, conseguir ler e conseguir gravar. Tudo isso eu conquistei através do estudo. Claro que o estudo sem prática é inútil. Então, beleza, estudei marketing pra caramba, mas realmente só começou a fazer diferença na minha vida quando eu comecei a trabalhar. Estudei sobre exercício, sobre musculação, estudei sobre as dietas melhores para ganho de massa muscular, mas eu não comecei a ter progresso nenhum antes de ir até a academia, me matricular e começar a treinar com consistência, me organizar na minha agenda para treinar. Estudei sobre alimentação, de nada adiantou até eu começar realmente a tomar decisões mais conscientes, escolher melhor os meus alimentos, preparar eles e começar a comer de uma forma mais equilibrada. Entende? O estudo ele foi responsável por eu conseguir destruir os meus vícios, construir as minhas virtudes e me tornou capaz de conquistar minha independência.
que eu já conquistei muito mais do que eu tinha e eu ainda estou em busca de conquistar mais ainda. Tudo isso veio através do estudo somado à ação. Então, o estudo é a habilidade que mais vai ser influente para melhorar a tua vida. Ela é a habilidade mais importante. Mas eu preciso dar esse adendo de que o estudo sem prática não adianta de nada. E aí eu vou te fazer um convite, lógico. Caso tu queira ajuda tanto para estudar, aprender mais e melhor e principalmente sobre os tópicos certos para melhorar a tua vida, e se tu já consegue estudar ou não, mas tu também quer ajuda para aplicar isso no treino, aplicar isso no dieta, aplicar isso nos teus hábitos, nos teus vícios, no teu trabalho, eu tenho como te ajudar, porque eu criei uma comunidade só para homens jovens que estão em desenvolvimento pessoal. Então, se tu tá aqui nesse canal, tá assistindo esse vídeo, tu é um homem jovem que está buscando melhorar a tua vida. O estudo vai ser o caminho e eu posso te ajudar tanto a estudar quanto a aplicar. Nessa comunidade tem eu e vários outros homens que vão estar te ajudando a identificar onde é que tu precisa melhorar, vai estar te incentivando, vai estar te punindo quando tu quiser fracassar, quando tu estiver querendo desistir, e vai estar sempre te incentivando e te motivando a continuar e persistir. Além de várias outras coisas, como vai ter aulas exclusivas minhas ali dentro, tem chamada semanal, tem desafio mensal para a gente participar junto de algum desafio para mudança de algum hábito. Então, é uma comunidade pensada para te ajudar a evoluir mais rápido. O nome dessa comunidade é Os Verdadeiros e tu pode participar dela muito simples, clicando no link aqui na descrição, preenchendo o formulário e tu vai poder participar dessa comunidade de homens jovens para te ajudar a evoluir e a conquistar todos os teus objetivos. Muito obrigado por assistir até aqui. Não deixa de clicar no link da descrição e lembre-se, continue aprendendo.